E hoje, o que está acontecendo na Ucrânia e em torno de tudo isso? Denis Eliseievich, é um grande prazer cumprimentar o Denis. Denis, boa tarde. Olá, Alexandre, olá, Denis e nossos telespectadores. Sejam bem-vindos. Não sei se faz sentido te perguntar como você está, Denis, porque pelo que entendi, as coisas não vão muito bem. Mas hoje eu entendo que há notícias não das melhores da Ucrânia, né? Estou certa, não é? Sobre o que você está falando? Estou falando sobre o fato de que acabei de receber a informação de que hoje houve novamente ataques recordes com o uso de balística. Sim. Isso, sem dúvida, é simplesmente, sabe, isso acontece o tempo todo e, claro, são más notícias, mas são más notícias constantes, sempre más notícias. Então, a primeira pergunta é para Denis. Pergunte a Denis Elisevich se Donald Trump realmente pediu a Vladimir Putin para não atacar o setor de energia por uma semana, o ataque de hoje pode ser considerado uma violação direta dessa promessa? Eu não estive presente nos acordos. Eu vi como foi publicado que a conversa era até 1º de fevereiro, até segunda-feira. Segunda-feira é dia 2, ou seja, até o dia 1, inclusive. Até domingo, inclusive. E os acordos exatos por causa do Trump, ele mesmo não falou. Sim, eu também hoje olhei especialmente, muitos comentaristas, na verdade, comentam exatamente dessa forma, como se esse prazo tivesse acabado. Por isso, nada impede a Federação Russa de atacar a infraestrutura energética e os alvos na Ucrânia. Sim, Sem dúvida, claro, isso é muito, muito lamentável. De fato, dá a sensação de que ainda mais, um país que realmente sofreu, eu considero durante a Segunda Guerra Mundial a Grande Guerra Patriótica. Sim, dessas espécies de bloqueios, e todos nós sabemos e lembramos muito bem o que foi o bloqueio de Leningrado, como as pessoas lá morriam de frio. Mas isso de alguma forma não impede a atual liderança russa de tomar medidas semelhantes. E esse cinismo que soa literalmente quando eu simplesmente me lembro de uma declaração, quando tudo isso apenas começou, quer dizer, começaram as conversas sobre esse suposto cessar-fogo. De fato, ao que me parece, durante uma semana nada caiu lá, pelo menos nos alvos de infraestrutura. em Kiev, na região. Lá ficou parado. Sim, Sim, sim. Sim, essas declarações de que, bom, sim, mas tipo, para a gente isso, claro, não é muito vantajoso, isso aí, claro, não é muito vantajoso, para ser sincero, tudo isso soou tão cínico e de certa forma parecia que deveríamos nos acostumar com tudo, mas infelizmente acho que a isso nunca vamos nos acostumar, provavelmente nunca. E as vítimas de hoje não foi só o ataque, também morreram pessoas, além de tudo, se não me engano, o ônibus também. Sim, aquele que foi atingido ontem ou anteontem, isso, claro, é tudo muito triste. Denise, então pergunte ao Elisevich, ao Denis, eu diria, Elisevich, por que então? Com tudo isso, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia se reúnem novamente em Abu Dhabi agora? sabe, eu sempre tento explicar para as pessoas para que elas entendam o que acontece toda vez depois de um bombardeio. Durante negociações tão intensas como agora, tudo, praticamente 99%, é assim. São negociações, é assim mesmo. Putin quer paz, é? Quem disse que Putin quer paz? Primeiro, segundo. Putin ontem bombardeou duramente a Ucrânia e, em particular, Kiev e a região. O crescente descontentamento e a piora da catástrofe humanitária fortalecem a posição de negociação de Putin nas próximas negociações. Bem, claro que melhora, não piora. Então Putin vai atacar para melhorar suas condições ou não vai atacar para piorar? São coisas terríveis, mas precisamos pensar com realismo e explicar às pessoas. Mesmo presa, a guerra segue sem trégua. Ela se revolta porque é assim que querem o conflito, que ocorrem as negociações e funciona a vida real. Também não gosto disso. Meus parentes e amigos estão sob bombardeio, sem luz nem aquecimento. Precisamos discutir a situação real, não apenas fazer propaganda dizendo como Putin é ruim, como se todos já não soubessem. Ah, como eu amo o nosso chat. A Rússia ataca com cuidado para não causar danos à população civil na Ucrânia, ou seja, há pessoas que ainda acreditam nisso e eu acho que ainda são muitas. A Rússia é a metade.
Sim, quando as forças armadas da Ucrânia atacaram a infraestrutura energética da Crimeia e Donbass em 2014, todos vocês ficaram em silêncio. Não precisa comparar, bom, pelo que entendi, comparar o bloqueio de Leningrado com a situação atual em Kiev. Pois é, realmente, há uma quantidade enorme de pessoas que, de fato, ainda acreditam nisso até hoje. A Rússia atinge apenas alvos militares com precisão. Todo o resto, pelo que entendi, são ataques das forças armadas da Ucrânia ou notícias falsas. Aliás, Denis, sobre as notícias falsas, queria te perguntar, você não viu, acho que foi ontem ou anteontem? Se não me engano, esse é o primeiro canal federal. Lá então falaram sobre um suposto artigo em duas grandes publicações francesas. Era o Le Parisien, acho, e mais um que agora me fugiu da cabeça. Na capa principal tem o retrato do Zelensky, e então com manchetes dizendo que Zelensky é o único que não quer a paz. Porque o mundo inteiro deve esperar por uma única pessoa. E depois, Como ficou claro, isso é totalmente falso. E isso está sendo transmitido no principal canal russo, Le Parisien. Acontece que tudo isso, aqui está o texto, foi tudo escrito por eles mesmos e a capa, consequentemente, foi feita simplesmente no Photoshop. Não está claro para que isso foi feito, mas mesmo assim, sim, ainda acho que é muito importante que as pessoas entendam que a situação da guerra não depende apenas de Vladimir Zelensky. E até hoje, de modo incomum, não depende de Vladimir Zelensky. A situação das negociações hoje depende apenas de Vladimir Zelensky. Tudo bem, Denis, veja só. Aqui está uma informação bem recente. A Ucrânia concordou com os Estados Unidos e a Europa sobre uma resposta militar à violação do cessar-fogo por parte da Rússia. Lá estão descritas várias fases. Podemos falar sobre isso com mais detalhes depois, mas o fato é que a Rússia já está rejeitando esse plano. Ela já está rejeitando esse plano. E aqui surge uma grande questão. Quem, nesse caso, não quer a paz, Zelensky ou Putin? O que Zelensky deve fazer, então, a que realmente deve ceder e entregar todas as regiões que Putin pede, abrir mão completamente disso, das garantias de segurança? Observamos essa segurança em exemplos do setor energético. Resta a dúvida, vale a pena confiar? Olha, sinceramente, eu não entendo porque isso depende só do Zelensky. eu não estou pedindo para confiar no Putin. Eu nunca disse isso. Estamos falando sobre quais são as condições para uma paz real. As condições para uma paz real. Eu não gosto disso e nenhuma pessoa normal gosta disso. Existe um compromisso, nenhuma região está em discussão. Entregar para Putin. Você falou algo que nem estava na pauta. Na pauta estão 20% de Donbass, não todo o Donbass, já que não controlamos tudo, mas sim 20% de Donbass, que são territórios inabitáveis que controlamos. E está sendo discutida uma zona econômica livre. Se Zelensky sair amanhã e disser eu concordo com isso, então a paz será alcançada. E Putin concorda com isso? Denis, na minha opinião, ele não concorda com isso. Mikhail, pelo que entendi, não se trata de zona econômica e nada foi dito sobre isso. Não é o desejo dele. Zona econômica livre, proposta do Trump, um compromisso. Sim, essa é sua delegação. Me diga, por favor, Denis, do que você acabou de falar agora. Se perguntarem sim, quem realmente dita a pauta da reunião em Abu Dhabi? Kiev, Washington ou Moscou? Bem, claro, Washington. Claro, Washington, KGB e KVN seguem com seus próprios jogos. Eu não pretendo ser advogado do Putin. Bom, eu não espero que o Putin ou a KGB venham e digam: olha, vocês sabem, nós concordamos com isso e também concordamos com aquilo. Sim, eles vão torcer o braço e mexer nos nervos em cada ponto. Eu aceito isso antecipadamente, sabendo que será assim. Mas eu sei quais são as questões-chave agora, e a principal questão é o compromisso territorial. fim. Ontem tivemos Mikhail Svetov como convidado, que disse que, do ponto de vista dele, apenas os Estados Unidos estão interessados no fim da guerra. Todos os outros, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, não estão interessados nisso. Você concorda com isso? Bem, mais ou menos sim, mais ou menos sim. Só Não Zelensky, Putin, mas Rússia-Ucrânia. Ninguém perguntou. o que será considerado um fracasso do encontro em Abu Dhabi para a Ucrânia? Sim, eu acho que para nós,
Fracasso é tudo, exceto a da assinatura de um acordo quadro. Para nós, tudo o resto é fracasso. Recebi informações muito positivas no último final de semana, não posso revelá-las totalmente, mas elas me fazem olhar para o futuro com otimismo, mas com a ressalva de que Putin e Zelensky sempre podem aprontar alguma coisa. Interessante, você disse, não é Rússia, Ucrânia, mas Putin e Zelensky. Ninguém perguntou ao povo, certo? Bem, se tivessem consultado o povo, toda a Ucrânia apoiaria o fim da guerra. Agora eu deveria estar dizendo, não façamos isso. Sem estar na linha de frente, vou dizer para vocês, vamos não entregar 20% e não é nem entregar, é retirar os nossos. A questão é, vamos não retirar enquanto o vosso povo está morrendo de frio agora. Bem, isso, na minha opinião, está um pouco errado. A questão não é essa, e sim se a Rússia está pronta para isso. Veja, você está dizendo... Denis, desculpe, está sobre a mesa de negociações a saída do Donbass. As delegações estão discutindo isso, e se as delegações estão discutindo isso, então provavelmente a Rússia concorda com isso. Ao aceitarmos essa condição, Putin fará birra. Dirão que não concordam, então vou até ele e digo: Putin, CHMO, ele discorda. Denis, como é possível justificar o trânsito do petróleo russo pela Ucrânia até 1929 durante a guerra? Aqui existem dois lados da moeda. O primeiro lado da moeda é a vida real. E ela é assim. Vocês negociam, quer dizer, não vocês pessoalmente, mas a Ucrânia, Israel negociam com terroristas, porque é assim que a vida é preciso negociar. Há um acordo entre empresas estatais da Ucrânia e a Rosneft, ou outro representante russo, para transportar petróleo pelo oleoduto Druzhba até a Eslováquia e Hungria. Estamos falando sobre isso, sim, até 1929, e Shimihal aparece e diz, sim, vamos cumprir esse acordo até 1929. E, sabe, eu não estou gritando para não cumprir, porque eu entendo como a vida real funciona. Mas é moral, da parte do Estado, multar pessoas por músicas ou canções russas por ouvirem? Agora, na Ucrânia, proibir a língua russa, isso é moral da parte deles? É moral obrigar todos a fazer 1 minuto de silêncio às 9 da manhã só para aparecer na Ucrânia? Não, isso é imoral, essa é a minha opinião. E se a vida real lá obriga a bombear petróleo russo pelo oleoduto Druzhba, então, por outro lado, é preciso parar com essas falsidades, parar com a vida falsa e parar de encenar isso como se fosse um filme. Se você assistiu Não Olhe Para Cima, aquele filme de anti-utopia, colocar isso em prática na Ucrânia, é isso que está acontecendo hoje na Ucrânia. Sobre Shmagal, sim, a declaração de Shmagal sobre a continuação do trânsito de petróleo é uma medida forçada. Te pergunto, ou é um fracasso moral? Não, é uma medida forçada, que por si só já é um fracasso moral. Claro! O que hoje influencia mais as decisões do governo? Os contratos internacionais ou ainda assim a morte de pessoas? São conceitos diferentes. Contratos internacionais influenciam, mas a morte de pessoas, como isso influenciaria? A morte de pessoas teria influenciado se eles tivessem recusado extrair o petróleo, mas não recusaram. Outra pergunta, Denis, do seu ponto de vista, o trânsito do petróleo russo durante a guerra é como financiar os agressores? Você está perguntando? De certa forma parece, mas eu enfatizo mais uma vez, é assim que a vida real é. Infelizmente. E por que a Ucrânia parou o gás, mas continua deixando passar o petróleo? Qual é a diferença fundamental? Denis, sim. Não faço ideia. Acho que existem alguns acordos técnicos e talvez a influência de Orbán sobre Trump, por exemplo, eu realmente não sei de todos os acordos. Não quero adivinhar. E será que as autoridades, pelo que entendi, as autoridades da Ucrânia, sabem qual mensagem para a sociedade e para a linha de frente trazem essas palavras sobre o petróleo até 1929? Sim, o governo não se importa. O governo absolutamente não se importa. O governo da Ucrânia está fazendo o que quer agora. Hoje mesmo, publiquei um vídeo sobre o projeto de lei que a primeira-ministra Sviridenko propôs. Sim, o governo já cuspiu na cara de todo o povo há muito tempo e vai fazer tudo o que quiser fazer. Você ouviu que a ex-porta-voz de Zelensky, Yulia Mendel, que agora mora nos Estados Unidos, escreveu 2 posts?
Um deles é um post enorme sobre como Ermac pratica ocultismo e outras coisas parecidas. Esse é o homem que é a segunda pessoa mais importante do Estado. Teve muita coisa. Isso pode levar a algum tipo de sucesso. Depois das listas de Epstein, dificilmente algo pode surpreender. Hoje, nesses arquivos sobre o segredo, aliás, não tem. Zelensky. Como participante da ilha, não, mas ele aparece em outras situações. Obrigada. As negociações em Abu Dhabi não estão se tornando apenas uma imitação de diálogo? Na verdade, não existe diálogo lá? Não. Definitivamente não é uma imitação, ele realmente existe lá. E com certeza tudo é muito sério. Por que as negociações estão acontecendo nos Emirados e não na Europa ou nos Estados Unidos? Só isso? A Europa hoje não é uma parte real das negociações. Trump os afastou de modo geral, então seria ilógico se isso acontecesse na Europa. Muitos países árabes têm boas relações tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia, ou melhor, com a liderança da Ucrânia e da Rússia. E mostrando-se, inclusive, tanto para os Estados Unidos quanto para os outros, como um lado neutro, confortável, seguro. É assim que está acontecendo hoje. Olha, eu tenho uma pergunta para você, Nenis, sobre a FIFA. Por que a FIFA está discutindo o retorno da Rússia ao esporte durante a guerra? Essa é uma pergunta. Quando surgirem sobrenomes que não conheço, vou te perguntar. Aqui até eu posso explicar. Sim, por que não? Bem, eu não sei, Nenis. Se você está falando do Infantino, o que ele disse para a Rússia? Sim, sim, sim. Sobre o Infantino e sua declaração, sim. Bem, assim também é como a vida real parece. Trump tem grande influência sobre Infantino. Isso é uma das partes da negociação. A Rússia é um estado autoritário, onde o esporte sempre serviu como propaganda. Por isso, é muito importante para o país retornar às competições internacionais. E por isso, com certeza, Trump já balançou essa cenoura na frente de Putin, dizendo: vamos avançar mais um pouco, eu influencio e vocês voltam. E isso vai ser um grande benefício para a Rússia. E além disso, é uma forma do Putin esfregar isso na cara dos europeus do jeito que ele sempre sonhou em fazer. Eu só vou fazer um breve comentário de que isso aí está um pouco fora de contexto. Estávamos falando sobre as seleções de base e esse tipo de conversa aparece mais ou menos uma vez por ano. Mas todo mundo entende perfeitamente que sem acordos alcançados sobre a guerra, é claro, Bom, claro, a Rússia não será admitida em lugar nenhum, porque isso é irreal, mesmo que o Infantino concorde. Veja, a pergunta do Denis foi: o Sibiga tinha motivos para considerar a posição do Infantino moralmente inaceitável? Era assim que soava. Obrigada. bem, o Sibiga está envolvido em propaganda estatal, ele não poderia agir de outra forma, já que eles fazem política, ele não poderia agir de maneira diferente. Por isso, entende? Eu acho que isso nem é algo que mereça muita atenção, para mim são coisas absolutamente normais. Como alguém que entende como tudo funciona. Além disso, se alguém realmente espera alguma justiça da UFA ou da FIFA, dessas duas organizações ditatoriais, comunistas, simplesmente comunistas, então não. Nessas organizações, tudo é decidido pelo dinheiro, são organizações autoproclamadas, onde reina o caos total. Ah, olha só, aqui. Eu até os chamei de os mais corruptos. Os mais corruptos, sem dúvida. O que significa o retorno da Rússia ao futebol para as vítimas da guerra? Alexandra, você entende que se as pessoas se apegarem a tudo assim, elas vão enlouquecer. Bem, claro. É preciso aceitar o mundo como ele é. Haverá muita injustiça, haverá muita injustiça. Além disso, vou dizer, a Rússia, nosso vizinho ruim, não vai sumir. Putin pode sair em alguns anos, mas a Rússia continuará. Precisamos entender que teremos que conviver com eles e evitar uma guerra. E de preferência, até amar uns aos outros, mas certamente sem tanta inimizade, pois isso sempre resulta em algo ruim. Esse pensamento hoje também convive com muita dificuldade na minha cabeça. Devemos encarar o mundo de forma realista. Quanto antes todos fizerem isso, mesmo que seja difícil, melhor será para seguir em frente. E se continuar com esse tipo de ilusão e certas coisas, como se tudo estivesse bem por lá? Bem, a Alemanha de certa forma voltou à vida normal depois de Hitler, entende? Esse é um processo inevitável. A Alemanha não é um país pária. Hoje, a Alemanha lidera a economia europeia. Vamos refletir.
Por que a economia da Rússia, focada em matérias-primas, é metade da economia diversificada da Alemanha? Vamos refletir por que a Ucrânia, vencedora, hoje é pobre, enquanto a Alemanha, que perdeu, destaca-se apesar dos problemas. Ainda assim, é preciso refletir sobre isso. Obrigada. Bom, eu não sei. Aqui estão pedindo para eu te fazer uma pergunta. Pergunte ao Denis, por que que a Rússia não foi aceita na OTAN em 2007, se a OTAN é uma aliança defensiva? Só tenho minha versão sobre por que a Rússia nunca foi aceita, nem em 2001, 2007 ou outros anos. Porque todos entendem perfeitamente que a Rússia, no final das contas, é a KGB, que só serve para uma coisa: vir, roubar tecnologias e criar uma rede extensa de agentes. E assim, eles não são capazes de jogar limpo, em princípio. Por isso, na minha opinião, eles não foram admitidos dentro da estrutura. Ninguém quer ver trapaceiros sentados à mesa. Sabe, eu reparei como eles se apegam às palavras. Em algum programa, não sei onde você estava ou se você estava visitando alguém. Você disse que as pessoas suspiram na guerra, tipo, escreveram isso e questionaram que direito você tinha e também pegaram a palavra suspiram e você. No último programa com sua amiga, eu não sei onde você estava, você disse que os homens ucranianos suspiram na guerra, mas acho que falava de homens diferentes, tanto ucranianos quanto russos. Pelo menos é o que penso. Eu posso dizer agora que o governo está conduzindo de ambos os lados. Suspirar na guerra é exatamente suspirar quando você é levado à força, em uma guerra absolutamente inútil. Isso é realmente suspirar. Se eu estivesse na linha de frente, também suspiraria. É assim que se chama. Se alguém fala de namorada, é uma pessoa doente. Não sei de que namorada falam. Não tenho namoradas. Isso é provocação. Sugiro ignorar esse tipo de gente. Sim, sim, Denis. Sim, eu queria perguntar para o Denis, já que mencionamos esse acordo, quero dizer, a coordenação, sim, junto com os Estados Unidos e a Europa. Aqui está a resposta militar à violação do cessar-fogo decisivo por parte da Rússia. Como Denis comentaria isso, o quão viável isso realmente é? Espere, você está falando desses novos acordos que foram feitos? Certo, certo, certo. São bem recentes, sim. Sim, eu estou por dentro disso tudo. Veja, você está falando disso, eu quero que tudo isso seja assinado no papel, lá. O que Ryuta acabou de dizer, como tudo é forte e tal. Mas que assinem. No final, só uma Ucrânia rica e bem-sucedida funcionará. Se formos um país fraco e pobre, tudo o resto será violado cedo ou tarde. Obrigado. Mas eu não sei, essas perguntas nós provavelmente já fizemos. Por algum motivo tenho a sensação de que aqui todo mundo está insistindo. Sobre a sua cidadania israelense, Eu posso esperar essa abordagem, eu vou comentar sobre isso. vamos lá. Conversamos sobre isso com o Denis, que está totalmente certo. Ele disse que a vida pessoal dele não diz respeito a ninguém. Se ele tem cidadania turca, israelense ou mexicana, isso é absolutamente problema dele. E aqui, Perguntam de forma muito astuta. se não quiserem, não perguntem. Mas por que Denis deveria falar da vida pessoal dele? Por quê? Aqui estão perguntando justamente como uma figura pública, como alguém que atua na política, ou seja, desse ponto de vista, aqui não estão perguntando só sobre a vida pessoal, mas sim como uma pessoa envolvida em atividades sociopolíticas. Mas pelo que entendi, Denis não atua abertamente em atividades sociopolíticas. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, o que isso muda afinal? Por exemplo, digamos que Denis tenha 10 cidadanias, estou falando de forma figurada agora, ou, por exemplo, eu tenho cidadania israelense, canadense. Como isso afeta a situação? E aqui tem uma resposta. Sim, e como? E aqui tem uma resposta, e a resposta é que tanto Mindich quanto Zuckerman também eram cidadãos de Israel e agora foram para lá. E onde está a garantia de que Denis Elizevich, que já vai entrar para a grande política, não fará o mesmo? Denis, desculpa por estarmos falando de você como se fosse em terceira pessoa, enquanto você está presente. Agora eu tenho uma pergunta. Digamos que Denis foi para Israel. Só como exemplo, Denis tem passaporte, ele foi embora. E depois o que acontece? Não. Aqui quer dizer que ele roubou bilhões ou milhões de dólares e foi embora para Israel. É isso que quero dizer, Denis. Então me diga, por favor, hoje você se tornou uma blogueira muito popular, certo? Seu canal está crescendo. Não é de um dia para o outro. Mas a cada hora já temos 1.500 pessoas assistindo.
o que para mim, por exemplo, é incrível. É óbvio que o que você fala desperta o interesse das pessoas. Quando começamos a transmissão, eu vi no Globo quem estava te ouvindo: Denipro, Nikolaev, Sumi, Israel. Bem, agora não me lembro de todos, posso citar uma lista inteira. Já que o canal está crescendo tanto e as pessoas vêm te ouvir, isso significa que você fala aquilo em que as pessoas acreditam. E ao mesmo tempo, aqueles que querem estragar sua vida e reputação começam com essas perguntas, tipo: qual é a sua cidadania? Quantos bilhões você tem? Como você reage a isso? Ou você reage? Não, eu não reajo. Sugiro que você também não reaja com tanto sucesso. Agora, qualquer um pode dizer que tem o passaporte russo ou do Zimbábue, e eu teria que me justificar por algo que inventaram. Ainda não aconteceu nada. Eles propõem discutir quando eu chegar ao poder, o que não vai acontecer, roubar 1 bilhão e fugir para Israel. Bom, isso não é sério. Eu concordo totalmente com isso. Eu realmente não entendo de verdade nem essas perguntas idiotas, sabe? Os haters assistem todas as transmissões, inclusive ele assiste a sua e a minha do início ao fim. Você falou que o canal está crescendo, mas não está. O crescimento caiu para cerca de 2.000 inscritos por mês, bem abaixo do que era antes. Bem, talvez eu Não esteja fazendo muito conteúdo. quanto fazia antes. Bem, 5 a 10 mil por mês, crescimento do canal. Me conta, por favor, tenho uma pergunta para você. Gennady Balashov, o canal dele cresceu muito por um tempo, desacelerou e depois voltou a crescer. Embora, na minha opinião, ele tinha um público bem amplo. O que você acha que isso depende? Olha, eu vejo o seu público, é principalmente da Ucrânia, bom, provavelmente não só, mas mesmo assim uma grande parte é da Ucrânia. Você monitora no seu canal quem mais ouve e assiste você com frequência? Sim, claro. É a Ucrânia principalmente, sim? Claro, sim, a Ucrânia domina. E me diga, os russos te ouvem 5%. 5% e a Ucrânia 9,5%? Ou tem também a América? Não. Lá tem a América, países europeus, muitos da Alemanha e Polônia, onde estão os nossos. Entendi. Muito obrigada. Quero te perguntar. Aqui é uma pergunta específica, eu não sei, para ser sincero, também não entendo muito do assunto, obrigado. Existe diferença entre o programa de Vyacheslav Chernovoy e o de Denis Eliseevich? Não. Não me lembro do programa do Vyacheslav Chernovoy. E lá, as pessoas ouviram que algumas teses se cruzam. Por exemplo, Chernovoy falava sobre a federalização da Ucrânia, sobre resolver as questões linguísticas localmente, sem politizar essa questão. Eu não vi o programa dele, eu era criança, não me lembro, não sei. O mundo avançou. E são dois programas diferentes. Algumas teses podem coincidir. Agora, Denis, vou te perguntar mais uma coisa sobre isso. Posso? Bem, a gente já te perguntou isso, não foi? Precisa perguntar de novo. A Ucrânia tem alguma possibilidade real de romper o contrato de petróleo sem consequências catastróficas? Não, se fosse possível, já teriam rompido o contrato. Só posso dizer que estão lá agora batendo a cabeça na parede. Isso é super injusto do ponto de vista conceitual, isso é super errado. Mas é exatamente assim que a vida real é. As pessoas não querem lidar com a vida real. Elas querem viver em um filme, inventar um conto de fadas em um mundo ideal. Ou melhor, querem viver em um mundo ideal. Não, o mundo não é ideal. O mundo é do jeito que ele é. Onde está o limite, Denis? A linha vermelha, depois da qual nenhum acordo já justifica a decisão do governo? Para o governo, não existem linhas vermelhas. Entende? Agora sentar e desenhar uma linha vermelha para si mesmo. Discutimos o destino de um grande país no centro da Europa, onde foram investidos centenas de bilhões de dólares e milhões de vidas. Um país geopoliticamente relevante, muito complexo, em uma região difícil. Mas por que impor algum limite a alguém em algum lugar? Alguns acham que os Elioali vão bombardear a Rússia, mas isso não vai acontecer. Aliás, essa era a próxima pergunta. Até que ponto é possível uma situação nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos por causa da Ucrânia? Até onde essas relações podem piorar, se é que podem? Se Putin seguir irritando Trump, e acho que só consegue isso junto com Zelensky, Trump pode se afastar e se vingar dos dois depois. Enquanto Rússia e Ucrânia brigam, Trump ainda planeja se vingar de Putin e Zelensky por fora, tendo todas as ferramentas para isso.
Você acabou de dizer que Trump tem todas as ferramentas para isso. Ele está usando essas ferramentas hoje ou não? Trump, muito gradualmente com Zelensky, eles vão tirando o poder em camadas, aos poucos, apertando o cerco assim. Porque nós já falamos sobre isso. A situação política e militar na Ucrânia está complicada agora. Quanto ao Putin, ele entende os sinais. Vimos o que ocorreu com a Frota do Norte, na Venezuela, entendemos o que deve acontecer em breve no Irã e Cuba provavelmente será a próxima. O pacote completo de sanções já está pronto, só ainda não foi colocado na pauta, então esse é o mínimo do que estamos falando. Índia. Você sabe, as negociações que aconteceram. E você acha que algo vai acontecer em relação ao Irã? Bem, eu acredito em princípio nisso. Sim, porque se isso não acontecer, então, embora agora, hoje, eu já ouvi que o Irã concordou em encerrar completamente o programa nuclear. Acredito que quando surge a chance de encerrar um regime assim, deve-se fazê-lo. Você sabe, amanhã teremos um debate. Denise, aqui é Leon Weinstein e Alexandre Golfa, e o tema anunciado é Trump. Isso é maldade ou o que, Denise, me lembra? Maldade, ou eu diria simplesmente um bem. Mas para ser mais preciso, agora vou-te dizer se é maldade ou um presente do destino. Na sua opinião, isso é maldade ou presente do destino, Denis? Bem, no meu entendimento, é um presente do destino. No meu entendimento, é a vida. Posso perguntar por quê? Se Câmara dos Democratas chegasse ao poder, a agenda globalista avançaria ainda mais. A guerra na Ucrânia seria interminável, eles mandariam um pouco de armas, um pouco de dinheiro, forçariam jovens de 18 a 22 anos a irem para a linha de frente. A situação na Ucrânia teria chegado ao fundo do poço, sem alternativas e sem perspectivas de negociações de paz. Para mim, isso já é suficiente. Me diga, por favor, você acabou de dizer que a guerra seria interminável. Você considera a guerra atual na Ucrânia interminável? E se não, quando será esse fim? O fim será este ano, com certeza. Por que, Denis? Por que você acha que vai ser este ano? Bem, todas as informações, tanto públicas quanto privadas, levam a isso. Em segundo lugar, na Ucrânia há uma catástrofe humanitária. As pessoas geralmente associam catástrofe humanitária só com o inverno, mas é preciso pensar também no verão, quando não há eletricidade. Existem muitos detalhes nisso, e não há mais quem lute na Ucrânia. Não acredito que haja tantas pessoas nas ruas. Mais cedo ou mais tarde surgirá a questão: mandar jovens para a linha de frente à força? Mas isso exigirá destacamentos de bloqueio e será um verdadeiro pesadelo. Denise, até que ponto você acha que a probabilidade do fim da guerra ainda este ano, não importa simplesmente o fim da guerra, está ligada às eleições de novembro nos Estados Unidos? Então, digamos, existem duas opções. Os apoiadores do Trump vencem, ou seja, os republicanos, ou ao contrário, os democratas. Até que ponto, então, os acordos de paz dependem disso? Ou um lado ou outro simplesmente vai ignorar isso dependendo do resultado? Acho que, de certa forma, as eleições no Zeuale também dependem, em parte, da situação militar. Trump tem interesse em encerrar isso, pois será uma das principais promessas que ele terá cumprido. Ele pode afirmar que a cooperação com a Ucrânia sobre minerais seguirá. Outras questões, de certo modo, compensarão os gastos do país com a guerra no governo Biden. Bem, de modo geral, isso é totalmente favorável para o Trump e os republicanos. Acredito que as eleições na Ucrânia ocorrerão no final da primavera ou verão, antes das eleições intermediárias e não apenas com o fim da guerra. E os americanos comuns realmente se interessam pelo que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia? Ou eles, digamos assim, já esqueceram disso? Não, você sabe, eles se interessam. Eles se interessam, sim? Sim, e consequentemente... O papel do Trump também é interessante para eles. Sim, sim. Sim. Vou fazer uma pergunta para você, Denis, que eu não entendo. Podem enviar os ucranianos que fugiram para o Canadá para essa guerra? O que é isso, afinal? Eu não entendo. Aliás, sim, Sasha, sim. Sim, você entendeu essa pergunta? Sim, achei que isso fosse a pauta do momento. Obrigada. Zelensky sugeriu em entrevista que a Europa ajudasse a trazer de volta os homens enviados à linha de frente.
Na Ucrânia, a propaganda pressionando a Europa e o mundo para que todos os homens ucranianos no exterior sejam devolvidos ao país para a guerra, expulsos ou deportados. Chegou-se a esse nível de loucura. Onde foi isso? Não ouvi nada sobre isso na entrevista. Denis, foi recente? Sim, há alguns dias, no final da semana passada, Era exatamente isso que eu queria te perguntar, Denise. Afinal, nos Estados Unidos também existe um programa especial para refugiados da Ucrânia, assim como no Canadá. Mas no Canadá, por exemplo, para ser sincero, eu nem sei direito se ele ainda está funcionando ou não. Porque algumas pessoas dizem que não, outras dizem que não está sendo prorrogado e assim por diante. Mas de qualquer forma, tudo isso fica meio no ar. E em relação aos Estados Unidos, o que está acontecendo? bem, no Canadá o programa para ucranianos foi definitivamente cancelado. E nos Estados Unidos, eles já não aceitam mais novas pessoas que entraram por esse programa. O que ouço é que eles enfrentam um problema em massa, com muitas pessoas saindo voluntariamente. Assim como no Canadá. Sim. Se não tiver perguntas, vá primeiro, depois eu. Obrigada. Eu tenho uma pergunta só assim, puramente retórica. Até que ponto o Denis acha que isso é certo ou não, justo ou não, em relação àqueles que saíram da Ucrânia? Porque, bem, a guerra ainda não acabou lá. É o máximo de injustiça, é totalmente errado deixar os migrantes entrarem. É totalmente o oposto. Bem, é anticivilizatório. Em vez de deixar os cristãos brancos viverem em paz, isso é absolutamente ilógico. Pois é, ainda mais que as pessoas aqui já estão começando a se acostumar, a se estabelecer, alguns até conseguem emprego e trabalham, ou seja, de alguma forma as pessoas já estão se adaptando. E é aí que não dá para entender, não é? Que tipo de pergunta é essa, afinal? Ucranianos que vieram morar no Canadá, se estamos falando do Canadá por meio de um programa especial e o Canadá os recebeu, o que isso significa? Ela é considerada temporária, isso sim. Supõe-se que esse programa é justamente para o período das hostilidades, para o período. É disso que estou falando. Exatamente, claro. Mas agora não estão aceitando novos. Mas aqueles que já tinham, Repito mais uma vez, lá as coisas estão sempre mudando. não é bem assim. O programa de imigração no Canadá é o seguinte: hoje eles não dão mais dinheiro. Antigamente davam ao entrar no Canadá. Denis, antes, quando entravam pelo programa, isso era chamado de QD. As pessoas recebiam dinheiro, tipo $3.000 por adulto como auxílio, quero dizer, um pagamento único, e 1.500 por criança, pelo que eu sei, esse dinheiro não existe mais agora. A ideia de que o Canadá teria recusado aceitar refugiados da Ucrânia, na minha opinião, é absolutamente besteira. E quanto ao fato de não estarem dando dinheiro, bem, eu posso explicar por que isso aconteceu. Porque nem todas as pessoas que recebiam esse dinheiro ficavam no Canadá. E esse dinheiro era, digamos assim, um auxílio para o começo da vida. As pessoas recebiam o dinheiro e iam embora com esse dinheiro. Sim, sim, eles são chamados de viajantes que meio que cobriam suas despesas, mas esse dinheiro não era destinado para isso. Isso ainda foi na época do Tridodene. Uma pergunta: até onde Trump pode ir ao pressionar a Rússia? Ele não teme uma cooperação mais profunda entre a China e a Rússia? Qual é a lógica aqui? Bem, a próxima pergunta não é agradável. Não faria mais sentido abandonar a Ucrânia? Não, é justamente por isso. As pessoas não entendem porque Trump ainda não pressionou Putin totalmente, mas faz isso aos poucos. É exatamente por esse motivo que Trump agora está numa situação em que precisa equilibrar tudo de todos os lados, por mais radical ou duro que ele seja. Porque a situação exige isso. Se ele tivesse as mãos completamente livres, ele já estaria agindo de uma forma totalmente diferente agora. Mas é uma situação muito complicada. Só quero lembrar, Sasha, sobre o programa QED. Ele foi completamente encerrado desde 15 de julho de 2007. Sim, infelizmente. Sim, a única coisa é que eles, como eu disse, eles podem prorrogar lá esses momentos. É totalmente incerto, momentos-chave para 2025 a 2026. Tem muita coisa de que depende em relação à prorrogação e assim por diante. Mas agora é muito difícil fazer isso. Sim, eu concordo com você, mas a prorrogação, o que eu quis dizer é que existe a prorrogação desses vistos e as pessoas que já moram aqui que vieram por esse programa. Você está certa, Denis, no que disse.
Eles trabalham, estudam, constroem suas famílias e, em vez desse programa, recebem visto de trabalho ou de estudante, ficam para estudar ou trabalhar no Canadá e, pelo visto, depois conseguem residência permanente, não é? Não estou falando daqueles que foram embora imediatamente e querem voltar de novo, mas sim daqueles que ficaram e vivem aqui. Eu conheço muitas pessoas assim. E, aliás, sabe, Denis, essas pessoas que vivem aqui, eu converso com elas com frequência. E nosso colega Alexei Stepanenko, ele também é da Ucrânia, de Kharkiv, e ele chegou, digamos, não faz tanto tempo, e Bogdan Terekhanov, que veio de Krasnodon. Eu pergunto para eles qual é a opinião deles, né? Se eles querem voltar para a Ucrânia, e eu não ouvi uma resposta. O que há de positivo, porque, bem, porque a Ucrânia hoje não é o lugar mais atraente para se viver, na minha opinião. Infelizmente, não. Bem, claro, mas quero dizer que as pessoas vão embora voluntariamente porque têm medo de serem deportadas à força. E geralmente, é claro, na família há um homem. E já existem, ao que parece, precedentes em que pessoas foram deportadas dos Ebuapus da Polônia e da Polônia imediatamente entregues ao TCK, nas mãos do TCK na Ucrânia. As pessoas ouviram essas histórias, não sei se são verdadeiras ou não, e claro, ficam preocupadas. Pergunte ao Denis até que ponto hoje, se Denis fala sobre o fim da guerra ainda este ano, qual é o principal motivo para tal afirmação? Todos nós esperamos por isso, pelo fim da guerra. Informações públicas e não públicas. Acabei de citar razões públicas e óbvias, como não ter quem lute, catástrofe humanitária, falta de dinheiro, falta de armas, falta de tudo. Na verdade, só há o Zelensky tentando novo mandato presidencial. Agora, ele nem negocia mais pelos 20% de Donbass, mas sim pelo que Trump pode oferecer. Primeiro, permissão para concorrer. Segundo, me deem algum bônus, Europa e Trump, para eu continuar. Ele contava com isso, falava abertamente e exigia nos bastidores: me deem a adesão à União Europeia. Aí ele iria para as eleições, assinaria o acordo, sairia de Donbass e diria: fui eu. Um presidente histórico, vejam só, acabou com a guerra que era híbrida desde 2013, 2014 e levou a Ucrânia para a União Europeia. Eu, Zelensky, votem em mim. Esse era o plano. Mas Merz disse claramente: não, não e não, sem opções. Me diga, por favor, se a guerra acabar, se isso acontecer este ano, Zelensky, qual será o destino dele? Ele vai continuar no poder? Não. Não, sem chances. Ele não vai continuar no poder. Além disso, ele nem vai conseguir viver na Ucrânia. E o que vai acontecer? Vai ser uma espécie de exílio? Eu chamaria de isolamento. Vai haver isolamento, ele vai ter que se tornar uma pessoa não pública, encontrar um lugar para viver. Para ele, isso será muito difícil. Eu não sei. Por que ele leva tudo isso até esse ponto? Me diga, por favor, e nesse caso, nessa situação, as relações entre Rússia e Ucrânia vão existir de alguma forma ou não? Não, olha, você entende, elas vão ser muito difíceis. No começo, provavelmente não vão existir, mas isso é uma estrada de mão dupla. Eu não espero que o povo russo que apoia o Putin se arrependa, que o Putin se arrependa. Eu não vou ficar sonhando com fantasias, com a cabeça nas nuvens. Eu só ficaria satisfeito em simplesmente tirar a hostilidade e acabar com esse incentivo à hostilidade dos dois lados. Eu não pretendo ser amigo da Rússia pessoalmente, mas, por outro lado, todos nós entendemos como a economia funciona. Vai acabar afetando todo mundo. Me diga, por favor, na sua opinião, você mesma disse, nós entendemos como a economia funciona. Então, qual é a probabilidade disso acontecer? Essa raiva que você sente agora, se hoje fosse possível tirar. Bem, isso vai ser muito difícil de fazer, eu acho que vai levar mais de um ano só para tirar essa raiva. Agora não estamos falando sobre fazer amizade, vamos deixar isso de lado por hoje, mas sobre fazer amizade e melhorar as relações, bem, isso vai começar a acontecer depois do Putin, eu estou convencido disso. Obrigada. A pergunta é para Denis, sem sarcasmo. Só quero ouvir a opinião dele. Por que Trump está tão próximo dos globalistas como Flynn, BlackRock, Amazon e Michael Kane? Veja, a Amazon é uma das maiores empresas, e goste ou não, você terá que lidar com esse tipo de gente. O mesmo vale para a BlackRock.
Se você administra, sei lá, 14 ou 17 trilhões de dólares, querendo ou não, você vai ter que levar isso em consideração. Mas as pessoas não entendem coisas ainda mais importantes. A BlackRock tem propriedades na Rússia, a BlackRock tem propriedades na Ucrânia. E vai ter ainda mais. A ideia é que a BlackRock seja uma das garantias de segurança, pois tiroteios não são vantajosos devido ao risco. Para os ativos da BlackRock, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, e quando a BlackRock possuir algo na Ucrânia, isso será uma garantia de segurança. Por mais ruim que isso soe, e quanto aos globalistas, se a gente vê esse Fink entrevistando o Musk, então provavelmente a situação vai mudar. Não sei se devo te fazer essa pergunta. Obrigada. E você? Obrigada, você. Então, como o futuro da Ucrânia seria se o Putin, pelo 5º ano consecutivo, não consegue anexar completamente nenhuma única região, por assim dizer, na Ucrânia? E o fato de você ter dado essa avaliação do futuro, de que a Ucrânia pode continuar sendo um país... Só no caso de a guerra acabar este ano, caso contrário, se ela continuar, o final será, por assim dizer, ainda mais triste. No geral, é uma pergunta meio estranha. Bem, as pessoas têm dúvidas se a guerra vai acabar este ano, se deve acabar e se isso é o certo. Não? Bem, ter dúvidas é absolutamente normal. Qualquer um pode ter dúvidas. Ninguém pode acreditar 100% em mim, em você ou em qualquer outra pessoa. É certo acabar? Acho que só faz sentido escrever isso estando na linha de frente. O que seria acabar do jeito certo? Centenas de milhares morreram, perdemos territórios, a economia e a infraestrutura de energia foram destruídas e as pessoas passam fome e frio. Isso ainda não é suficiente. Não para quem está perguntando. Era para ter terminado em maio de 2022, mas o melhor teria sido nem começar. Pois é. Quando o povo souber a verdade, será que eles vão odiar Volodymyr Zelensky ou, pelo contrário? Eu espero que a maioria já o odeie, mas esses aí que eu chamo de hamsters verdes, por analogia. Por isso, deixem que fiquem com seus óculos verdes, mas em breve descobrirão coisas que os deixarão chocados. Bem, aliás, novamente sobre o ódio ao Zelensky, aqui eu ainda, claro, não moro na Ucrânia e talvez não tenha o direito de falar algo sobre isso. Mas uma semana atrás reparei que circulavam muitos vídeos curtos onde as pessoas gravavam de Kiev, de Dnipro, no fundo, ou seja, de apartamentos congelando, onde eles lá, não sei, simplesmente xingavam o Zelensky. Mas em tudo isso, por algum motivo, eu tinha uma pergunta. Afinal, o que o Zelensky tem a ver com isso? Bem, de novo, voltando à questão, ele não é quem está bombardeando. Ou seja, o fato de que as pessoas estão congelando nos apartamentos, o fato de que as crianças estão congelando nos apartamentos, quando é que ele vai morrer, esse maldito Vladimir Zelensky? Ou seja, isso não faz muito sentido, na minha opinião. Mais uma vez, eu não estou julgando ninguém, não moro na Ucrânia, não tenho nenhuma relação com a Ucrânia, mas mesmo assim eu tenho essa pergunta. E essa opinião, na minha visão, está se espalhando cada vez mais. A culpa é do Zelensky, e mais pessoas percebem isso. Fico feliz, pois a guerra poderia ter acabado antes e muitos não estariam sendo bombardeados. Por isso, Vladimir Zelensky é culpado. Exatamente, mas então a culpa, digamos assim, da atual liderança russa começa a ficar um pouco ofuscada. Você não tem receio de que com esse tipo de sentimento, digamos, daqui a um ano, essa culpa possa ser completamente esquecida? Todos vão culpar apenas a atual liderança russa, dizendo que eles são os culpados de tudo e que Putin não é tão ruim assim, que até tentou um cessar-fogo que, na verdade, ajudou os ucranianos com sua generosidade. Veja, o fato de Putin ser ruim não significa que Zelensky seja bom. Eu concordo, claro. Ao falarmos assim, as pessoas nunca esquecem quem é Putin, agressor que atacou e matou muitos na Ucrânia. Mas nós, eu como cidadão da Ucrânia e as pessoas que você mencionou, só podemos influenciar o nosso próprio presidente. Eu posso, como já contei aqui, ao lado de Tsymbaliuk, eu posso vir ao seu programa por 2 horas,
contar como Putin é um canalha. Isso não vai abalar ele, mas vai abalar Zelensky. Tenho certa influência sobre o público na Ucrânia, mas nenhuma sobre os russos, que foram totalmente reprimidos. É isso que faço. Se eu fosse russo, só discutiria Putin com vocês agora. Putin, por padrão, está claro quem é. A guerra poderia ter acabado, e hoje as pessoas não estariam passando por horrores como estão passando. É por isso que as pessoas, porque são ucranianas, se interessam pelo seu próprio presidente, tentam influenciá-lo e o avaliam. E o Putin, por padrão, está claro quem é. Para todas as pessoas normais, isso nem sequer é uma questão em pauta. Nunca vai ser. Obrigado, obrigado. Ah, essa é a questão. E a poção não derrota a Rússia? Bem, não é popular dizer isso aqui, mas você sabe que muitas coisas... Bom, tudo bem, não vou falar isso, porque não sou advogado do Putin. Mas é só aquele meme, nem tudo é tão simples assim. Não precisa fingir que todo mundo é santo também. Muitas ações atuais poderiam ter sido evitadas na guerra, se não houvesse interesse em escalada. Mas ao dizer isso, vão dizer que quase justifico o Putin. É por isso que eu simplesmente evito essas coisas, porque de idiotas por aí e de gente tentando documentar tudo está cheio. Deixa eu contar outra coisa para vocês agora, só para mudar um pouco o assunto. Hoje teria outra audiência judicial para minha mãe, mas o promotor adiou no último momento. Mesmo assim, ela precisou ir ao tribunal registrar presença. É uma pena não poder mostrar as fotos agora de onde ela passou. Acho que o Denis gostaria de ver como está o gelo hoje na cidade dela e se é possível andar por essas estradas. É uma cidade pequena, onde já foram registrados 600 casos de pessoas com fraturas. Essa questão é relevante para o governo central e local. Compensa manter a guerra nessas condições? E esse julgamento está acontecendo por causa do compartilhamento do meu vídeo, no qual eu disse que a Ucrânia não vai entrar na OTAN nem na UE, porque não a aceitam lá. E de fato, acabou se confirmando que não a aceitam. Tudo se confirmou, mas o julgamento já dura quase 1 ano e meio. Vamos discutir, Vladimir Zelensky é bom ou ruim? Isso poderia ocorrer com um bom Vladimir Zelensky no país? Tanta arbitrariedade. Ao mesmo tempo, Usyk, um boxeador bastante conhecido, ou melhor, muito famoso, chega ontem ou anteontem ao Noite do Boxe em Nova York e tira foto com 2 caras, boxeadores russos, que são fãs de Putin e Kadyrov. Ele pode fazer isso, mas isso não justifica a agressão russa. Estão inventando esse artigo para minhas mães. Talvez. E Zelensky? Então vamos não fazer isso, mas se formos fazer, então vamos. Eu tenho uma pergunta para você, Nise. É para sua mãe a reclamação pelo repost do vídeo que você fez, certo? Minha transmissão com Gennady Balashov, que já faleceu, ela publicou na página do Facebook que ninguém lê. Tinha 1 ou 2 likes lá, mas além disso, tinha muita outra informação que as pessoas gostaram, curtiram nessa transmissão, teve 300 mil visualizações. Na minha opinião, esse conteúdo não é dela, é meu conteúdo. Ela repostou do próprio filho. Aliás, eu sempre proibi ela de fazer isso. Ela quebrou o acordo que tínhamos, por assim dizer. Tudo bem, fazer o quê? Chegamos a esse ponto e ela vai receber o artigo. Toda a nossa família, desde os primeiros dias, ajuda as pessoas que mais sofreram, especialmente na região de Kiev, desde a primeira hora da guerra, não apenas desde o primeiro dia. Foi assim que você fez, mas vão compartilhar o artigo no Facebook. Eu só postei, isso é vingança, uma luta contra mim. Mexer com a mãe é o fundo do poço, é o fundo do fundo. Se as pessoas cruzam essas linhas vermelhas, então com elas não dá mais para conversar sobre nada. Eu concordo totalmente com isso. E sobre o que você contou desse boxeador ucraniano, sim, ele está agora nos Estados Unidos, né? Eu entendi certo, né? Ele estava, não sei, ou ainda está lá? Anteontem teve uma luta de boxe séria em Nova York. E ele estava lá? Me diga, por favor, eu sei que você teve um encontro muito interessante recentemente. Nós tivemos Maria Maxakova no rádio na semana passada, na sexta-feira. E depois a Masha disse que, bem, ela teve. Houve uma turnê a convite do pastor, ela cantou em Washington, depois com David Gvignonidze, eles fizeram duetos. E depois ela disse que ia te encontrar, e vocês se encontraram por causa de quê? Ela tem um canal bem bom em Kiev. Então, eu queria te perguntar sobre esse encontro. E se vocês planejam fazer algo juntas? Denis. Nós temos um amigo em comum e ele ajudou, simplesmente nos encontramos, conversamos tomando um café.
eu, Maria e nosso amigo Oleg. Bom, basicamente é isso, e quanto ao resto, acho que não seria certo eu contar no ar, né? Não, claro que não, só estava comentando. Depois, com a Maria, ela disse que vocês ficaram quase 4 horas juntos e que ela teve. Ela ficou muito feliz de conversar com você e achei que fariam transmissões juntos, por isso perguntei. Pergunte ao Denis quem é o culpado pelo fracasso dos acordos e da paz em Istambul. Se for a Ucrânia, então parece que a Rússia queria a paz o tempo todo, mas Zelensky, a Europa e o Biden eram contra. Não, Zelensky e Biden eram contra, mas dizer que a Rússia era a favor é muito engraçado. A Rússia é a pacificadora, pelo visto. Então veja, Victoria Nuland deu uma entrevista esses dias para um jornalista, acho que do Bild ou de algum outro lugar. Essa entrevista está no YouTube. Ela foi questionada sobre quem atrapalhou. Victoria Nuland, supervisora da Ucrânia pelo Partido Democrata e globalistas, respondeu claramente. E quando Zelensky começou a perguntar o que deveria fazer, nós, ou seja, a equipe do Biden e o Reino Unido, fomos categoricamente contra. Boris Johnson apareceu e disse: não se preocupem, vamos dar dinheiro e armas para vocês. No fim, não deram nada. E hoje vemos o resultado. Mas, mesmo assim, quem? O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky? Nenhum Johnson ou Nuland teria impedido o combate. Se ele tivesse decidido acabar com a guerra, eu teria feito o mesmo em seu lugar. Naquela época, eu não teria permitido isso, mas se a situação já era essa, então era preciso acabar com ela o mais rápido possível. Eu não achava que a guerra duraria tanto, nem 4 meses. Todos pensavam que seria como na Geórgia, apenas uma semana. Obrigado, Denis. Eu tenho uma pergunta. De forma alguma quero ofendê-lo ou magoá-lo. Por favor, entenda corretamente sobre exatamente isso que está acontecendo, que a Rússia é pacificadora. Alguns comparam sua retórica com a retórica de Anatoly Shiriya. Diga, em primeiro lugar, você acompanha o que ele diz e o mais importante, em que você pessoalmente vê as diferenças. Sim, na verdade em tudo. Primeiro, não sou canalha. Segundo, não sou assassino midiático. Terceiro, não faço fake news, nem sobre Anatoly Shiriya. Contei sobre o caso com minha mãe, quando o SBU invadiu nosso apartamento de manhã e Anatoly Shiriya passou o dia todo espalhando fake news vis sobre mim, feitas no Photoshop. É isso que Anatoly Shiriya fazia, o que não leva a pensar. Será que ele não tem ligação com os serviços secretos ucranianos? É só um pensamento, sem provas. Primeiro ponto. Segundo, se perguntam, eu e Shiriya somos próximos e falamos do mesmo assunto. Esse é um idiota que não me ouviu, não ouviu o Shiriya ou não entende o que falamos. Shiriya é um fã fanático do Stalin. Shiriya sempre teve, na minha opinião, uma posição pró-Rússia. Toda a sua atividade foi assim. Shiriya saiu da Ucrânia como um ninguém. Depois, de repente, ficou rico, com uma certa retórica. Eu me realizei na Ucrânia e saí por causa da pressão. Não saí e só então comecei alguma atividade. Entende? Isso é só um idiota completo. Só ele pode ver algum tipo de analogia. Vou falar de forma bem suave. Obrigada. Quando você disse agora que saiu sob pressão, ou seja, Denis, quer dizer que se não fosse a pressão, você provavelmente teria ficado na Ucrânia. Eu entendi certo. Mas por que eu sairia? Se estivesse fugindo da guerra, provavelmente teria ido antes dela começar. Como fizeram muitas pessoas que eu conheço, algumas até saíram em poucos dias, mas por que eu iria embora se meu negócio estava funcionando? Qual seria o sentido de sair? Bem, agora que você está falando sobre isso, eu me lembro do Balashova, que dizia praticamente a mesma coisa. Bom, naturalmente. Bom, os problemas dele começaram antes, ele teve os bens bloqueados. Antes disso, ele já estava enfrentando processos, é uma outra história, mas Balashov é exatamente o mesmo caso. Claro, bom, é que, entendam, esses haters, esses que veem analogias com Sheriem, eles simplesmente não entendem absolutamente nada. Ou seja, se hoje eu digo que é preciso paz na Ucrânia, isso já é quase propaganda do Kremlin, e é a mesma coisa que Sheriem. E você sabe, hoje de manhã eu também escovei os dentes, assim como esse hater que escreveu sobre mim. Pronto, é isso. Então agora ele é igual a mim, igual ao Shari. Ou qual é a lógica, você entende? É até bobo discutir. Sinceramente, depois de mais de 3 anos, todos já entenderam tudo e sabem.
Pergunta para Denis. Os recentes ataques com mísseis são uma espécie de reação à falta de flexibilidade do lado ucraniano nas negociações? Ou seja, quer dizer que se não quiserem assinar, nós podemos atacar a Ucrânia desse jeito? Ou não é bem assim? Sim, atacaram e continuarão atacando a Ucrânia enquanto a guerra durar. Mais uma vez, isso aumenta o descontentamento do povo, isso agrava a catástrofe humanitária. Muitas pessoas que não vivem na Ucrânia não entendem a dimensão da catástrofe humanitária. Você sabe, agora em Miami está fazendo o maior frio dos últimos 100 anos, está muito frio em Miami. Aquecimento, como descobrimos na transmissão passada, não existe na Flórida. Então todo mundo aqui já está em pânico, em choque. Agora imagine menos 20 graus em Kiev e em toda a Ucrânia, sem aquecimento, sem luz. Para quem não mora lá, isso é inacreditável. Trump disse: "Eu realmente não sei como as pessoas sobrevivem lá." Ele disse: "Isso não é vida." Literalmente, isso não é vida, e eu quero que haja vida na Ucrânia. Mas durante a guerra não haverá vida. Isso é um fato. Denise, o que você acha? Nós falamos muito sobre se é possível, digamos, nem tanto amizade, mas pelo menos algum tipo de relação boa, digamos, relações de boa fé entre os povos. Nós vemos como a sociedade na Rússia está se dividindo, ou melhor, já se dividiu em dois campos, digamos assim, e há divisões também na Ucrânia. O que você acha? Aqueles que, digamos, voltarem para a Ucrânia depois do fim da guerra, até que ponto eles serão aceitos pela sociedade que está hoje na Ucrânia? Vamos descobrir e ver. Pessoalmente, na minha visão, essa questão nem deveria entrar em pauta. Concordo que essa questão vai surgir, não sei por que não concordaria, parte da sociedade vai levantar isso, pois está sendo influenciada pela propaganda. A propaganda diz exatamente isso, como vocês hoje na Ucrânia. Não façam isso, não precisam fazer isso, não venham, vocês não são ucranianos. Entendo, mas qual é o critério? Eu vivi 8 meses durante a guerra, fui embora por causa da pressão, das perseguições. Eu me enquadro no critério, posso voltar? Devo pedir permissão para decidir sobre minha vida? É absurdo que em 2026 ainda debatamos isso. Há muitos absurdos, infelizmente, concordo. Eu digo que hoje tudo provavelmente é absurdo, tem muito absurdo no que estamos falando. E imaginar que estaríamos falando sobre isso, digamos, hipoteticamente. 5 anos atrás, talvez fosse... Bom, não 5 anos atrás, o tempo passa. 10 anos atrás, provavelmente seria impossível. Iriam achar que somos loucos do que vocês estão falando, afinal? Sim, imagina, Denis, né, se a Ucrânia, né, uma pergunta para você, tivesse concordado com o status neutro, reconhecido o status especial de Donbás dentro da Ucrânia, então nem teria havido guerra. A Ucrânia, para a alegria do Ocidente, decidiu se sacrificar. Até que ponto você concorda com essa afirmação ou não? Eu sou a favor do status neutro. Eu não estava sentado à mesa. Não sei se isso teria ajudado na época, mas tenho certeza de que o que salvaria seria uma Ucrânia bem-sucedida, rica e integrada à economia mundial. Agora, será que os acordos de Minsk teriam feito diferença? Eu sei que os acordos de Minsk eram melhores que a situação atual. Se teriam salvado ou não, ninguém sabe ao certo. Só uma Ucrânia bem-sucedida teria salvado. É nisso que vou me apoiar. Eu não entendi muito bem. Sua pergunta para Denis, uma pergunta neutra para Denis. Elon Musk entrará na França devido a um convite voluntário de Macron. E o que Denis deve perguntar? Ainda não li isso, eu sei. Ele foi ao tribunal em abril. Sobre Musk, isso eu sei. Sobre o Macron, não é interessante, mas se isso acontecer, o Macron vai tentar convencê-lo. Vamos censurar as informações e não vamos te incomodar. Me diga, Denis, queimar pessoas em Odessa é terrorismo, bombardear o teatro dramático em Mariupol é terrorismo. Aqui estão 2 perguntas. Alexandre, para ser sincero, isso acontece na Ucrânia desde 2013 a 2014, esse negócio de Bembili e Bembas. 8 anos, 2 de maio, em Odessa. Você está se referindo àquela pergunta. O que vocês fizeram durante 8 anos? Sim. Sim, mas não podemos discutir isso hoje, não é interessante. E com que frequência, Denis, você responde a perguntas desse tipo? Eu não respondo de jeito nenhum. Faz tempo que sobre o Maidan, não, eu realmente não respondo. Não é interessante. Eu basicamente não presto atenção a esse tipo de coisa.
Pergunte ao Denis, Israel deveria entregar Mindit a pedido da Ucrânia no âmbito das relações internacionais amistosas? E afinal, existem relações internacionais amistosas entre a Ucrânia e Israel? Israel não extradita seus cidadãos, ponto final. E sobre as relações entre Israel e Ucrânia, você tem algum comentário sobre o quão amistosas são essas relações ou não? Na sua opinião, Definitivamente não são relações amistosas, são apenas relações neutras. infelizmente, Claro, por que os próprios ucranianos não percebem o discurso de Merz e Orbán sobre não entrar na União Europeia? Denis com certeza sabe mais sobre isso do que os outros. não, claro, eu sei, eu faço traduções, fazemos dessas falas, publicamos para as pessoas, mas isso é uma questão de onde cada um consome informação. Você acha que a mídia, controlada por esses sarasiatas ou pelo gabinete do presidente Zelensky, vai contar isso para as pessoas? Claro que não, mas isso foi dito diretamente e de forma muito clara. Denis, se você não fala com o Denis sobre o escândalo do Epstein, eu não sei sobre o que deveríamos conversar, Denis. Neste momento, não sei. Não sei o quanto isso te interessa, Denis. O fim de semana inteiro, no começo da semana, todo mundo só fala sobre isso. Inclusive aqueles que, digamos assim, são mais politizados, mais focados, por exemplo, na situação no Oriente Médio ou na situação europeia. Mas hoje todo mundo fala sobre esses arquivos, porque o escândalo provavelmente já é escândalo há muito tempo, quero dizer, esses arquivos que foram publicados recentemente. E um monte de menções, aliás, pelo que entendi, são apenas menções, ou seja, não estão ligadas a nada específico, são só menções mesmo. Putin, em algum lugar, alguém disse alguma coisa, isso já conta como uma menção. Contaram todas as menções, quantas vezes Putin e Trump foram mencionados e assim por diante. Vocês revisaram e se interessaram por isso? Analisaram, ou pelo menos os especialistas, comentaristas, quem fala sobre isso? Não, para mim não existem especialistas nesta vida. Se alguém se chama de especialista, isso já me causa grandes dúvidas e é um sinal de alerta para mim. Estudo esses arquivos com atenção, obrigado, são 3 milhões de páginas. Como se você mesmo os estudasse. Bem, é claro, o que chega até mim, eu leio usando inteligência artificial, tento entender a interpretação, lá tem coisas que precisam ser comparadas. Muitas Muitas fake news. Muita coisa é exagerada, como você disse corretamente, só porque alguém é mencionado, isso não é uma acusação. Uma acusação. Se algum canalha falar algo sobre mim, isso não significa que eu esteja envolvido com ele. As pessoas tentam se beneficiar, cada um por si, mas vivemos na era da informação. Lido com isso com tranquilidade. Houve um momento interessante lá. Aqui a Alexandra sobre Israel perguntou ao Putin, ele disse em uma conversa com alguém que não era o Putin? Ou em resumo, alguém disse que o Putin falou que os israelenses controlam o Zelensky. Isso, claro, me afetou muito. E isso quer dizer que Zelensky é controlado? Por que Israel comanda Zelensky? Eu acredito que o Putin realmente pensava assim, eu pessoalmente acredito nisso. Você fala sério, Denis? Sim. Sim, Putin realmente pensava assim. A ideia de Zelensky controlar Israel é um absurdo, e Putin já pensava isso antes de Zelensky ser presidente. Ou seja, achavam que Israel preparava Zelensky para presidir a Ucrânia num grande esquema global. Me diga, por que você acha que pensou que isso era possível? Que Israel estava preparando Zelensky? Que isso era possível? Sim, por que você acha que Putin pensava desse jeito? Vou te dizer porque, de novo, a escola, a KGB e a mentalidade soviética, de certa forma eu até vejo isso em mim mesmo. Ou seja, quando alguém inesperado aparece em algum lugar, esse cisne negro, podemos chamar assim, de certa forma, alguém com certeza está preparando essa pessoa. Alguém com certeza está por trás dela. A mente de Putin, da KGB, dos russos, do nosso povo e dos ucranianos sempre foi moldada desse jeito. Ou seja, eles não têm o entendimento de que algo pode acontecer simplesmente porque acontece. Não, para eles sempre tem alguém por trás disso. Por isso eu acredito muito que Putin pensava assim. Acredito muito nisso. Eu tenho uma pergunta. Quando ele parou de pensar assim, ele ou outros? E por quê? Por que ele mudou de ideia durante a presidência? Todas as ações da Ucrânia em relação a Israel falam sobre isso. Nada aconteceu. E é isso, na verdade. Só isso já é suficiente. Você está falando das ações da Ucrânia em relação a Israel na votação da ONU ou de outro assunto? Não. Mas isso é sobre a votação na ONU.
Depois você lembra, houve uma situação em que não deixaram entrar no Rosh Hashanah, e lá também houve alguns detalhes. Isso parece muito com a ideia de que a pessoa que governa a Ucrânia é controlada por Israel, mas isso é ridículo. Você viu alguma comunidade, alguma parceria econômica aprofundada, algum regime de isenção de visto? Nada disso aconteceu. Olha, você tocou em um assunto tão importante agora, eu quero te perguntar, o que você acha? Muitos dizem que Vladimir Zelensky não se associa, não se considera judeu, se considera mais ucraniano. Eu realmente não entendo como alguém pode não se considerar algo que já é. Você já é russo, ucraniano, judeu, tártaro, georgiano. O que significa não se considerar? E alguém diz, ele não tem escolha, ele é obrigado a dizer que não é judeu, mas sim ucraniano, porque na Ucrânia há antissemitismo e ele não pode fazer isso. Existem essas insinuações também. O que você me diria sobre isso? Vamos lá, mais uma vez a gente discute esse tema o tempo todo. Não existe antissemitismo na Ucrânia. Não existe antissemitismo como havia no Terceiro Reich. Na Ucrânia, há um pequeno grupo de idiotas, influenciados pela internet e muito ativos, que criam a impressão de antissemitismo. Sim, há antissemitismo cotidiano, sempre existiu, inclusive na Rússia. Então não precisamos exagerar esse tema. Zelensky não se auto-identifica, na verdade acho que ele não faz isso de forma alguma. Mas quando uma pessoa que todos sabem que é judia, e não há nada de errado nisso, coloca uma vyshyvanka, desculpe, mas isso, visto de fora, é simplesmente engraçado. E as pessoas riem disso. Isso é agradar ao povinho não muito inteligente. É isso que ele faz. Quando ele vai à sinagoga, até mesmo não judeus na sinagoga colocam kippá, como em algum evento, ou lá em Israel, no Muro das Lamentações. Ele não faz isso. É demonstrativo, é uma questão de princípio. Mas, novamente, não quero me aprofundar nisso, é um assunto pessoal dele, estou apenas observando de fora. Obrigado. Eu sei que Kolomoisky disse para ele, olha, pelo menos guarda o Shabat, aí você vai ver, depois as coisas vão evoluir. Mas, pelo visto, isso não pegou para ele. E assim por diante. Por isso, aliás, ele se comporta como uma pessoa que não se auto-identifica de forma alguma. Eu acho que ele não se identifica nem como judeu, nem como ucraniano. Essa é a minha opinião pessoal. E como quem, Denis? Acho que ele não se encontrou. Ele é uma pessoa que não se encontrou, não respondeu a essa pergunta para si mesmo. Estamos aos poucos voltando à questão do passaporte israelense de Denis Elisevich. Não, eu não vou perguntar isso. Estou brincando, estou brincando. Arestovich afirmou que, se virar presidente da Ucrânia, irá direto falar com Putin para resolver tudo. Você soube disso? Ele disse isso na Sobchak, acho. E, no geral, Denis, o quanto você acha possível o encontro sobre o qual falaram alguns dias atrás entre Putin e Zelensky bilateral, ou talvez não bilateral, quero dizer. Digamos, quando eles se encontrarem, seja com Trump ou com mais alguém na Ucrânia, em Kiev. Então, o quanto você acha? Na verdade, eu não acredito em um encontro entre Zelensky e Putin. Eu realmente não acredito. E, aliás, estou pronto para explicar o que Zelensky fez lá. Isso deve ser esclarecido ao público, pois, pelo que entendi, o Canadá predomina entre seus espectadores. As pessoas precisam entender que quando Zelensky diz estar pronto para se encontrar com Putin, ele sabe que Putin não irá encontrá-lo. E é isso que Putin faz. Ele disse, venha para Moscou. Sim. Zelensky diz que vai para Moscou, mas sabe que isso não acontecerá. Ele faz essas declarações para mostrar disposição ao público e culpar o outro lado por não aceitar. Não, espera, Denise, espera. Vamos tentar ser objetivas. Você acha que Vladimir Zelensky poderia ir para Moscou? Estou te perguntando. Sim, ele deveria ter ligado para Trump, pedir publicamente, garantir a segurança dele tanto de fato quanto publicamente e voar para Moscou para negociações. Assim, a KGB fica encurralada, pois sabe que Zelensky declara tudo isso, Putin diz que não receberá Zelensky e Zelensky afirma que não receberá Putin. E agora imagine, Zelensky diz, tudo bem, eu vou para Moscou, vamos marcar uma data. E o que a KGB faz? Ela fica encurralada. Esse é um ato inesperado, um passo inesperado. Por enquanto, ele é muito previsível para eles sabem as ações e os passos dele com 10 anos de antecedência, com 10 meses de antecedência, com certeza. E quanto à previsão sobre Zelensky, quando existe uma certa categoria de pessoas que diz considerar Vladimir Zelensky um herói, quando ofereceram para ele sair no início da guerra, respondeu:
Não preciso de táxi, preciso de ajuda. Sim, algo assim, talvez eu não esteja dizendo exatamente, então ele não é tão previsível quanto parece, mas essa não é a minha pergunta. Só estou comentando, já que estamos falando sobre esse assunto. Essas são lendas divulgadas na imprensa para exaltar Volodymyr Zelensky, como se fosse o Churchill. Vocês não tocam no assunto do Goncharenko, as falas no PS, ele já esteve no seu canal, Alexei. Aliás, eu também quero perguntar isso, e além disso, quero te perguntar: você viria ao nosso programa junto com Goncharenko? Com prazer. Com prazer irei com Goncharenko até vocês, mas isso é sobre o Churchill. Goncharenko percebeu tudo muito tarde, levou cerca de 4 anos. Isso é com ele. Se quiserem saber por que ele revelou ao mundo quem é Vladimir Zelensky e o que ocorre na Ucrânia. Bem, sobre o táxi, vou contar para vocês como isso funciona. Eu conheço Zelensky, vou contar para vocês como isso funciona. Isso é coisa de moleque. Isso, na minha opinião, é uma pessoa que provavelmente ainda está tentando provar para si mesmo que é legal e quer mostrar isso para os outros. Talvez tenha algum tipo de complexo, não sei, mas é exatamente essa a situação. Ele não fugiu pela Ucrânia, como dizem, ele não fugiu por si mesmo, mas repito, eu também não fugi. E um monte de homens ucranianos não só não fugiram, mas foram para a linha de frente lutar. Então eles são 10 vezes mais heróis, 100 vezes mais heróis do que Zelensky. Zelensky estava sob proteção das forças especiais com o quarteirão do governo isolado. De que perigo estamos falando, afinal? Galina Nuland confirmou isso. Contei aqui no seu programa, por anos no meu, e também contou o ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali. Bennett garantiu, foi um mediador muito bem sucedido e muito rápido. Eu não sou fã dele, mas aqui, tenho que admitir, ele conversou com Putin e através de Bennett. Putin garantiu a Zelensky segurança pessoal, que ele não seria morto pessoalmente, e era preciso garantir isso considerando tudo, e talvez ele tivesse fugido mesmo assim, se Bennett não tivesse garantido isso para ele. Ninguém quer discutir isso, então tudo está sendo exagerado. Repito, ele foi inflado. O rei da Espanha, um príncipe, tiraram fotos, Boris Johnson se exibiu, a inteligência britânica o promoveu, fizeram dele um novo Churchill para a imprensa, mas esse Churchill logo murchou. Entende? Eu acho engraçado, sendo um adulto que entende um pouco disso, quando as pessoas usam esses clichês, é tudo muito engraçado. Sinceramente, me deem um táxi. Aliás, não preciso de um táxi, me deem uma arma. Eles só agem em benefício próprio, nunca pela Ucrânia. Mais uma pergunta, como assim? Por que você está sendo injusta com Vladimir Zelensky? Por quê? Afinal, Zelensky, mesmo que ele concordasse em se encontrar, digamos, com Putin em Moscou ou em outro lugar, Putin diz ao mundo que não é um presidente legítimo. Como ele pode se encontrar com ele? Então qual é a pergunta? Bem, se Putin não quer se encontrar com uma pessoa que não é legítima, mesmo que Zelensky queira. E como eles disseram que venham se encontrar, que venham para Moscou, nós concordamos. Sinceramente, eu quase não consigo imaginar isso. Como já disse, de jeito nenhum estou lá. Fã de Zelensky ou de Vladimir Putin, mas ainda assim é preciso reconhecer. Sim, ou seja, sinceramente, eu não acho que Putin tenha sido ofensivo de alguma forma. Eu chamava Zelensky, sim, ele podia chamá-lo de forma geral e impessoal, sabendo o seu sobrenome. Sim, mas o que Zelensky dizia, nós lembramos muito bem. Isso é uma observação muito boa. Você fez o desejo dele. E para mim, simplesmente não. Eu repito mais uma vez, abstraindo de quais simpatias existem aí. Não, eu não tenho nenhuma simpatia, mas para as pessoas se encontrarem, bem, isso ainda é, eu entendo, diplomacia, mas depois que desejam que você morra. Antes disso, também já o chamaram de nomes desagradáveis várias vezes, então, sinceramente, na minha opinião, Putin é muito rancoroso nesse aspecto. Não, não é uma pessoa. Claro, eu posso estar errado. Claro. Concordo totalmente com você. Ótima observação. E em primeiro lugar, é preciso manter a dignidade em qualquer situação, ainda mais quando você é presidente. Descer ao nível dele, ele estava xingando com palavrões. Eu dizia na época, sim, todos nós achamos que Putin é assim, mas o presidente não pode fazer isso. Por um motivo, não se pode escalar a situação nem arriscar o povo assim. Deixe a presidência, renuncie, então xingue Putin à vontade, até no YouTube o dia todo.
Mas agora você não podia fazer isso. Sim, o Putin tem esse para-raios maravilhoso chamado Dmitry Medvedev que pode falar o que quiser e como quiser e realmente fala e ninguém pode contestar. Está claro? Que ele Na maioria das vezes fala com as palavras de Vladimir Putin, mas sim. Ele substituiu Dmitry Medvedev e Zirinovsky. O papel, sim. Para que Denis mudasse hoje, assistir aos seus debates, moro em Kiev, gosto muito do Denis, concordo com cada palavra, para que Denis mudasse hoje em seus debates com Kedmi. Mesmo narrativas monótonas e repetitivas, bem, é isso que quero dizer. Yakov não ficou muito bem, mas mesmo assim tentou pressionar Denis com o conhecimento dos sobrenomes das pessoas. Se conversasse com ele hoje, agiria igual ou diferente daquela época? E em relação ao Goncharenko, qual é o principal ponto em que vocês discordam? Se, por exemplo, fosse um debate entre você e Alexei Goncharenko? Não vamos revelar os segredos sobre o Goncharenko. Se acontecer, as pessoas acharão mais interessante. Eu não tenho nada pessoal contra o Goncharenko, ele não é algum inimigo meu, é só política. Sobre o Kedmi, eu já esqueci disso 1000 vezes. Aquilo não foi um debate, foi a leitura do manual do Kedmi. Não houve debate, não houve perguntas, não houve respostas, não houve oposição, foi só a leitura do manual. Monótono e interminável, como dito. Goncharenko é patriota da Ucrânia? Goncharenko é patriota. Goncharenko. A eterna questão sobre a transmissão conjunta de Denis Elisevich com Mikhail Zvetov. Na minha opinião, respondemos a essa pergunta em toda a santa transmissão que sim, a transmissão é possível, mas na verdade não há divergências entre Mikhail Zvetov e Denis Elisevich em suas posições, quero dizer, nada muito fundamental. Não, eu perguntei para Misha Zvetov, ele não se opõe. Se Denis quiser, podemos fazer. Bom, sim, a questão é: O que aqui? Então hoje eu vou escrever para Svetov, se você não se importar, para Denis. Sim, eu vou escrever. Pergunte ao Denis. E por que Zelensky não cancela sua lei que proíbe negociações com Putin? Kishkatenko, tem medo de admitir sua estupidez? Não sei a quais negociações você se refere. Aliás, Também sim, muito bom, sim. bem, ele publicou, acho que foi, como chamamos aqui, um decreto presidencial. Isso mesmo, sobre a proibição de negociações, sim, acho que até agora não foi revogado. Acho que ele, de alguma forma, não escreveu algo. Quem ele derrubou está tentando ir lá, pois havia outro documento lá. Bem, isso também foi uma estupidez sem tamanho. você aparece no canal Liberty, né? Chamado Liberty. Sim, não assistam. Então, lá o canal é bilíngue e uma das características é que a jornalista realmente fala ucraniano de verdade. E os convidados geralmente falam russo, então o programa é transmitido nos dois idiomas. Essa é justamente a característica do canal. Só isso. Se me disserem para falar apenas em ucraniano em algum lugar, eu vou analisar a situação. Se for uma exigência, tipo, se você falar em russo, não vamos te convidar, aí claro, eu não vou participar disso. No dia a dia, quando alguém me falava em ucraniano, na Ucrânia, eu sempre respondia em ucraniano, sem problema algum. Sabe, a gente teve uma situação assim, tivemos um show no Canadá, eu esqueci o nome, era Vopli Vodopliasov. Sim, 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 sim. E lá tem o vocalista Oleg Skripka, né? Acho que sim, e ele é o líder, se não me engano, dessa banda. E quando eles tiveram o show no Canadá, nós sugerimos fazer uma entrevista. Queríamos vender mais ingressos para que mais pessoas viessem. E de repente o organizador me diz: sim, mas ele não vai falar. Oleg Skripka não vai falar em russo. Bem, entende, eu não falo ucraniano em primeiro lugar. E em segundo lugar, Denis, mesmo que ele fale. Então, vamos fazer assim, Alexandre, ele vai falar em ucraniano, você responde, ou ao contrário? Sim, mas se eu não entender alguma coisa, Denis, vou parecer boba. Eu também não quero me colocar nessa situação. E eu disse: bem, escutem, isso é impossível, mas vocês insistem. Eu digo não, escutem, mas eu não falo ucraniano. E no final das contas, foram vocês que nos encontraram. Tinha um rapaz, o apresentador Artyom, ele é da Crimeia, falava ucraniano muito bem.
e aí fizemos esse programa, ou seja, tanto o Skripka falava em ucraniano, quanto o Artyom Lieberman falava em ucraniano, e nossos ouvintes e telespectadores entendiam. Eu não sei, porque algumas pessoas sabem ucraniano, outras não. Então, nós tomamos essa decisão, e hoje eu não sei se foi certo ou não, porque a maioria do público provavelmente não entendeu muito bem essa conversa. Foi certo fazer isso? Bem, sabe, eu em princípio, se o organizador ou diretor diz que vai ser só em ucraniano, eu sou contra isso. Por quê? Porque não precisa criar problema onde não existe. Oleg Skripka fala russo, fala, entende russo. Ele fala muito bem e entende perfeitamente. Não é uma questão de princípio. Não participei disso. Suspeito que sim, mas não posso afirmar com certeza. Aqui na Ucrânia acontece o mesmo. Toda essa população entende russo. Pronto, ponto final. Vamos seguir. Não precisa politizar essa questão, mas ela foi politizada. E é isso. Na era em que um fone de ouvido traduz, ou um programa traduz o idioma, inteligência artificial traduz de qualquer idioma para qualquer outro em segundos, isso é burrice. A questão não deveria estar em pauta. É apenas uma forma de nos entendermos e também de aplicar a estratégia de dividir para conquistar. E eles usam isso com sucesso, politizam e inflamam. Aqui escreveram que muitas pessoas da Rússia te ouvem porque agradecem por você falar em russo. Aqueles que apoiam a Ucrânia assistem você da Rússia. Para eles é fundamentalmente importante ouvir o ponto de vista de uma patriota ucraniana, mas em russo. Não é por não gostarem da língua ucraniana, mas porque não entenderiam o que estão dizendo. É essencial ouvir quem entende o idioma ucraniano, não apenas seus próprios demagogos ou propaganda. Mas isso aqui também não entendem. Bom, claro, veja, com Denise nós discutimos a questão de ir ou não para Moscou. O segundo assunto são os monumentos, as ruas e a língua russa. Eles disseram que estão em guerra com o regime de Putin, que os atacou, mas a língua russa não pertence a Putin, já estava e continua na Ucrânia. Isso teria dificultado ou facilitado a tarefa da KGB? Sem dúvida teria dificultado, mas hoje fazem o trabalho da KGB de forma mais fácil, alimentando sua propaganda. Agora só pegam notícias reais e mostram na Rússia, sem precisar criar nada. Obrigado pelas legendas, Alexei, mas acho que vou entender melhor os ucranianos aqui. De forma alguma eu aceito essa política de cancelamento da cultura, da língua e assim por diante, mas sinceramente eu entendo completamente o ucraniano nesse sentido. Isso realmente é, digamos assim, para dizer o mínimo, não é amor, mas para ser mais direto, é ódio por tudo que está relacionado à Rússia. Ela é totalmente compreensível, não é justificada, mas pelo menos é compreensível e isso é algo em que tenho prestado atenção ultimamente. Acontecem coisas que são difíceis de explicar, por exemplo, a situação com o comentarista político Evgeny Kiselyov, que passou e trabalhou grande parte da sua vida na Ucrânia. Hoje, na verdade, essa pessoa já foi cancelada. E essa retórica de que, na verdade, o único russo bom é aquele que está, digamos, com um rifle na trincheira lutando ao lado das forças armadas da Ucrânia, esse é o russo bom. Todos os outros são russos ruins, não importa se é Navalnaya, Navalny e outros. Sim, todos esses são russos ruins, não se pode confiar neles. E esse ódio, infelizmente, pelo que vejo, realmente está crescendo. Mas, mais uma vez, eu digo, por exemplo, nessa parte, eu entendo. Eles ficam tão congelados. Gente, eu sou ucraniano, então, e eu, na opinião de vocês, não sou ucraniano, ou o Putin não me bombardeou, ou o Moisés não está me bombardeando. Não. Não, eu estou falando especificamente em relação aos russos. Não. Então, se vocês entendem os ucranianos, 50% dos ucranianos, o russo é a língua com a qual a mãe dele falava com ele na infância. É uma continuação, para eles, é a língua materna. Qual é o problema? Ou seja, você está abrindo mão de si mesmo como pessoa em favor da propaganda? Não. Dessa parte. Emocionalmente, eu os entendo, não os justifico de jeito nenhum, não estou dizendo que isso é certo. Que tem que ser assim. Pessoal, vamos derrubar os monumentos de Pushkin, vamos odiar todos aqueles que às vezes dizem não de jeito nenhum, mas eu digo que emocionalmente eu os entendo nesse sentido. Mas eu vou te dizer uma coisa, Denis, o que está acontecendo no Canadá, em Vancouver, Denis Eliseyevich provavelmente não sabe disso, porque ele não mora no Canadá. Aqui eu encontro pessoas que vieram da Ucrânia durante a guerra,
antes da guerra, e posso dizer isso. Eu conheço muitos judeus russos que apoiaram muito a Ucrânia desde o início, assim que a guerra começou. Mas quando começa isso de não fale russo, faça que sesh. Eu realmente não aceito e não entendo de jeito nenhum aqueles que saíram da Ucrânia. Eu sou totalmente contra isso. Estou falando apenas sobre aqueles que neste exato momento vivem na Ucrânia e sofrem sob as bombas. Estou falando dessas pessoas, mas de jeito nenhum sobre aqueles que foram embora, por exemplo, sim, por diferentes razões, não importa. Se foram embora há muito tempo, não só durante a guerra, mas antes disso também. E realmente começam, digamos assim, para dizer o mínimo essas histórias. Eu não entendo. Bem, Konstantin Alexandrovich Borovoy, com quem conversei recentemente, disse que no início da guerra ele apoiava Zelensky de todas as formas possíveis, mas hoje ele pediria para ele deixar o cargo. Sim, como disse Borovoy, ele tem sua própria opinião. Vou dar um exemplo. Acho que já te contei, Denis Elisevich. Nós fomos aqui a um desses restaurantes famosos, uma rede conhecida, não quero citar o nome, fomos lá com o pessoal. Eu estava fazendo uma entrevista com um rapaz que chegou recentemente da Ucrânia para contratá-lo para o rádio, ele é jornalista, e estávamos sentados conversando. Acho que já te contei, entramos e havia uma hostess lá. Bem, a moça que recebe as pessoas, né, eu vejo que no crachá dela, no blazer, está escrito o nome, por exemplo, Oksana, digamos assim. E eu entendo que ela fala russo, já que ela se chama Oksana, pelo menos é o que eu penso. E então eu falei com ela e percebi que ela, bom, eu senti que tinha algo estranho com ela. E no final, nós sentamos à mesa, conversamos em russo, talvez esse rapaz não fale ucraniano, mas eu não falo. E começamos a conversar, e de repente os gerentes do restaurante vieram até nós e disseram: sabe, vou pedir para vocês não falarem em russo, mas esse rapaz não fala inglês. Ele acabou de chegar. Eu perguntei: por que os canadenses estão me dizendo isso? Eu disse: por quê? Ela respondeu: bem, há pessoas aqui que não gostam disso. Eu disse: espere, tenho uma pergunta para você. Eu moro no Canadá há mais de 30 anos, minha língua materna é o russo. Eu ataquei a Ucrânia? Não. Eu fiz algo ruim para a Ucrânia? Não. Além disso, nós estávamos quase todos os dias no rádio desde o início da guerra. Como se chama isso, Denise? Não a guerra, como se chama esse slogan ou o que, Denise? Onde estava escrito não a guerra. Ou seja, eu faço muito mais do que até mesmo aqueles ucranianos que vieram. Eu entendo eles que não querem que crianças morram. E então, promovendo algo aqui no rádio, na televisão de hoje, quando essas pessoas começaram a falar comigo, disseram: explique por que não posso falar, já que isso afeta essa menina emocionalmente. Bem, sabe, quando tentam impedir, assim, tudo acontece ao contrário, querem mais, tipo, querem dizer e fazer melhor, mas acaba ficando pior. Isso só piora as coisas. O que Borovoy falou, que antes era com mãos e pés, hoje é diferente. Se vocês querem que sejam pessoas, então como esses seus aliados apoiam vocês? Isso está certo? Responder a isso, bem, não é muito bom. Aliás, muitos pensam assim. Denis provavelmente concorda ou não, não sei. Criticam Vladimir Zelensky. Porque se lembrarmos, logo no início da guerra, ele deu uma entrevista em russo para 3 ou 4 jornalistas russos. Essa entrevista foi organizada pelo Sr. Zigar. E hoje, quando perguntaram a ele sobre o quanto isso era possível e, na verdade, porque era necessário fazer isso, ele disse que Vladimir Zelensky tinha esperança de que na Rússia as pessoas realmente levassem isso a sério e tentassem fazer alguma coisa. Até mesmo, digamos, a derrubada do governo atual e assim por diante. Bem, talvez isso soasse ingênuo, mas mesmo assim. Mas ele disse que depois que nada disso aconteceu, e sim, aconteceram coisas como Bucha e assim por diante, na verdade, agora Zelensky tem esse pensamento de que não existem russos bons. Só existem aqueles que ou ficam em silêncio... Não, ele não tem esse pensamento. Zelensky é uma pessoa que fala russo fluentemente. Minha família, por exemplo, é totalmente bilíngue. Zelensky é uma pessoa que fala russo fluentemente. Toda a campanha eleitoral dele foi em russo. Recentemente, em uma coletiva, falou uma palavra em russo por engano e se corrigiu. Ele fala russo fluentemente.
A interface de todos os programas do computador e todo o escritório do presidente estão em russo. É um absurdo, é engraçado, eu sei de onde isso vem, eu conheço essa tecnologia, condeno categoricamente. Jamais conduziria a política de Estado assim. Perdemos por atitudes tolas. Isso também é pessoal, como você disse. Depois ele decidiu, aliás, esse Zigari, se não me engano, entrevistou o Nuland, sobre quem eu contei, ele decidiu que era pessoal, né? Aham, não querem, então agora eu vou mostrar para vocês. Isso deixou de ser política de Estado e virou algo pessoal entre Putin e Zelensky. Agora Trump também diz que lá é uma questão pessoal. Não quero que assuntos pessoais afetem minha família ou meu país. Resolva isso de forma particular. Eu acho que lá há mais questões pessoais. Bem, eu também acho que agora lá é mais pessoal. Aquele é um marginal de São Petersburgo e esse... Interessante, começamos a falar sobre Oleg Skripka. Eu não sabia, Denis, obrigada por ter contado. Aqui nos escreveram o quê? Foi uma mulher que escreveu. Eu filmava, provavelmente como operadora, Oleg Skripka, na Casa do Cinema em Kiev, em 88. Ele era totalmente russófono e veio adulto da Rússia para a Ucrânia. Eu tinha certeza que ele não sabia russo. Você acredita? Sim, não. Bom, tinha aquele filme famoso, meu Deus, aquele como é sobre eleição, meu Deus, aquele onde filmaram apartamentos e criaram o dia da eleição, meu Deus, dia da eleição. Então ele atuou lá junto com sua banda e lá ele fala russo perfeitamente. Obrigado. Viu só? Então, sim, pergunte ao Denis Elisevich se ele teoricamente se tornasse presidente da Ucrânia depois da guerra, ele faria reivindicações à Europa e aos democratas nos Estados Unidos por tratarem os ucranianos como aborígenes trocados por miçangas. Não quero responder a esse canalha. Compraram os ucranianos como aborígenes. Quem comprou quem? Onde está o dinheiro e o caixa? É isso. Pois é. Agora, Denis, é só um segundo. Ser Denis fala frequentemente sobre os globalistas. Estar do lado da Ucrânia significa estar do lado dos globalistas ou não, ou seja, não dos colonialistas que sonham com a dominação mundial de uma forma limitada. Ou seja, como você responderia a essa pergunta? Primeiramente, eu não entendi a pergunta, mas estar a favor da Ucrânia é estar a favor da Ucrânia. Temos uma parte da sociedade na Ucrânia que recebe dinheiro dos globalistas e apoia a Ucrânia de todo o coração, achando que estão construindo uma anti-Rússia no papel. Uma coisa não impede a outra. Apoiar a Ucrânia é apoiar a Ucrânia. Mas por qual Ucrânia você torce? Essa é a questão. E eu não exigiria nada de ninguém, nem dos democratas, eu faria negócios e cooperaria com todos. A Ucrânia não está em posição de exigir nada de ninguém. Ucrânia. Pois é. Estão escrevendo aqui. Zigari é muito inteligente, concordo, mas de forma alguma o considero antissemita. E quanto ao Zigari, assistam à entrevista dele com a Ekaterina Gordieva. Lá também ele faz algumas insinuações de antissemitismo, de que ele não gosta de Israel. Na verdade, lá ele explica tudo de forma muito detalhada e correta sobre a relação dele com Israel e com a Palestina. Pergunte ao Denis quem financiou o Maidan e ao site ID na Ucrânia. Quem financiou? Denis, obrigada. Alexandre, lá só restaram as perguntas desses russos doutrinados. O Maidan foi financiado. Eu ainda estou escolhendo as mais, sabe? O Maidan foi financiado pela USAID, sim, foi financiado pela USAID, Soros, globalistas. E daí? Eu estive no Maidan, eu mesmo dei dinheiro lá, e daí? Aliás, perguntaram, uma pergunta, você esteve no Maidan? Essa era a próxima pergunta. Sim, estive no Maidan, mas não por Soros ou globalistas, obrigado. E sobre os globalistas e os Soros, qual é a sua visão sobre eles? Eles têm futuro? Até que ponto eles podem prejudicar ainda mais o mundo, que já está tão prejudicado hoje? Eles já o prejudicaram, acho que agora será o declínio deles. Por que você acha que vai ser o declínio? Bem, já está óbvio, mesmo para aqueles que não entendiam nada. Aliás, depois do arquivo Epstein, os arquivos Epstein vão ajudar muito com isso. É claro, onde a política deles levou, crise geral. Então, o Merz disse lá que a Ucrânia não está sendo aceita na União Europeia, na verdade foi durante uma coletiva de imprensa. Ele falava de outra coisa. É preciso abrir a economia, ser mais liberal, e eles começaram a agir.
E foi isso que o globalismo trouxe. Agora, esses governantes de esquerda na Europa vão cair, ou melhor, serão substituídos em eleições democráticas. E isso vai mudar muita coisa. Você quer dizer no outono deste ano? Na França, se não me engano, as eleições são em 2027. É preciso ver como é em outros lugares. Acho que vão demitir o Merz e o Staromera antes do tempo. Aos poucos, as coisas vão melhorar. Mas o problema é outro, sabe? Esses globalistas de esquerda inclinaram demais o mundo para um lado, agora os de direita vão chegar e vão inclinar para o outro lado. Muitos ficarão insatisfeitos, inclusive quem votar. É assim que acontece, infelizmente. Denis, pode explicar a diferença entre globalistas de esquerda e direita? Só por curiosidade, na verdade o tema é bem grande, mas, se possível, de forma breve. Globalistas são apenas de esquerda, esquerda radical. Eles definem a pauta de que o Estado deve controlar tudo, interferir completamente na vida das pessoas. E promovem essa ideia de que você não precisa possuir nada. Você aluga um apartamento, aluga um carro, não precisa possuir nada. Eles defendem que qualquer um pode ser integrado à civilização ocidental. Nós vimos que tudo isso fracassou. Bom, enfim, tem muita coisa, não dá para explicar isso rapidamente. Sim, eu entendo, o assunto é muito amplo. É que normalmente chamam os de esquerda de globalistas, eu só nunca ouvi chamarem os de direita assim. Quem disse que os globalistas são de direita? Eu não disse que os globalistas são de direita. Não, se vierem os de direita ou globalistas, diga. Não, eu disse, se vierem os de direita, então todos eles só podem ser de esquerda. Todos, então todos. A questão está encerrada. Não diga isso, por favor. Olha, o Trump tem 3 anos, né? 3 anos dele, bom, talvez mais, mas eu estou falando do que está acontecendo agora. O que você acha? Quanto ele pode conseguir fazer? Alguns dizem que ele não vai conseguir fazer muita coisa, mas eu acho que, considerando como ele está agindo agora, ele vai conseguir fazer bastante coisa, sim. Só passou 1 ano, mas já houve uma quantidade enorme de mudanças. Eu não sei se você tem passaporte americano ou não, mas se você fosse cidadão americano, ele seria o seu presidente ou não? E o que você acha? Quanto ele vai conseguir fazer em 3 anos de governo? Tenho certeza de que ele vai fazer muita coisa. E, na verdade, quando ele assumiu a presidência, ele tinha um programa muito amplo, inclusive na área geopolítica. E até o final do mandato dele, espero que ele consiga completá-lo, o mundo vai mudar muito para melhor, eu diria que até de forma irreconhecível. É nisso que eu acredito. E eu acredito que até o final do mandato dele, Putin ou já vai começar a desaparecer completamente, ou simplesmente não vai mais existir. Presidente da Rússia? Você quer dizer durante esses 3 anos? Sim, até o final. No texto do passaporte, Denis possui passaporte israelense? Estou brincando. Estou tentando aliviar um pouco. Você só está zoando já. De verdade, não. Eu só tentei aliviar um pouquinho. Só isso, sério. Denis, você entende, isso não é sério. Você não. Eu estou dizendo isso de novo só para aliviar um pouco o nosso programa, porque a gente está começando a falar só de coisas tristes. É uma piada. Denis, me desculpe. Não, porque o que Denis Eliseevich acabou de dizer não é uma piada. Quero dizer, minha dúvida sobre o passaporte israelense. Eu perguntei ao Denis nesses 3 anos o quanto o Trump pode conseguir fazer, e o Denis respondeu que ele pode conseguir bastante coisa. E além disso, até o final do mandato, Denis disse que muita coisa pode mudar. É tão sério que podem haver outros presidentes, outros... Para ser sincero, eu absolutamente não acredito nisso, mas o que... Vamos ver. Sim, vamos ver. Amanhã teremos um tema interessante. Aliás, eu quero justamente perguntar algo para o Denis sobre amanhã. Estou muito curiosa, como você agiria nessa situação? Amanhã teremos 2 pessoas, sim, Leon Weinstein, que se autodenomina trumpista, e Alexander Goldfarb, que teve ligação com os Soros. Ele era amigo do Berezovsky e acusava o Canal 1 de envolvimento no assassinato de Litvinenko, além de ter roubado muito dinheiro do Canal 1. Mas o interessante é que essas pessoas saíram da União Soviética nos anos 70. Você ainda não tinha nascido, Denis? Ambos foram para Israel, têm biografias muito parecidas, são quase da mesma idade, ambos serviram nas Forças de Defesa de Israel e depois se mudaram para os Estados Unidos.
Um mora em Nova York e o outro mora em Los Angeles. E se um é trumpista, o outro é antitrumpista. Um, por assim dizer, diz que o Trump está transformando a República em um império. Estou falando de Alexander Goldfarb, enquanto Leon Weinstein diz que ele é o melhor amigo do império da República. Eu realmente gostaria de saber como você conduziria um debate assim. Bem, eu estaria na posição que Leon Weinstein, com certeza. Isso eu entendo. Denise, É isso que posso dizer, não posso prever mais nada. Isso é clássico. Vocês devem ter um bom programa. Esse tipo de confronto está em alta. obrigada, vai ser muito interessante para mim. Depois te mando alguns trechos. Eu entendo que você não vai ter tempo de assistir ao programa inteiro, mas estou incrivelmente interessada na sua opinião sobre o tema do debate de amanhã. Ou melhor, eu já conheço essa sua opinião. Você disse corretamente que estaria do lado do Leon, mas até que ponto isso vai ser possível amanhã? Porque, como eu disse, esse e o outro têm biografias diferentes. Você entende? Parece que um foi escrito como cópia do outro. Sim, sim. Acho que vai ser mais interessante que o ar e tenho certeza que será ótimo. E eu sei que toda vez que você vem até nós, ninguém fica indiferente a você. Sabe, isso acontecia com Balashov, ele era amado intensamente ou odiado com a mesma intensidade. E eu olho para o nosso chat, como o Denis Soidevico disse, eu amo o nosso chatzinho. Sim, toda vez que vejo, sempre penso de onde eles vêm, como eles chegam e entram aqui. Sério, para mim isso é um mistério. Estou tentando achar uma pergunta para você, Denis, mas não consigo encontrar uma que seja razoável para você não dizer: Ah, Alexandra, sério que vamos falar disso? E me diga, como você chamaria seu debate, ou sua transmissão, ou sua conversa, tipo mais ou menos o tema, com Alexei Goncharenko? Bem, por exemplo, a real política da Ucrânia. Ou a Ucrânia do futuro? A Ucrânia do futuro é um tema interessante. O que você acha? Vocês vão concordar nisso lá? Não vou dizer nada, deixa o Alexei concordar ou discordar. Não quero responder de propósito. Obrigado. Uma coisa constatamos: Alexei Goncharenko é um político profissional. Logo depois da escola, eu não sou político e faço questão de enfatizar isso, então vamos ver. Muito obrigada, obrigada mesmo, Denis. Muito obrigado, Denis. Sim, obrigado pela sinceridade. Em primeiro lugar, se for o caso, me desculpe talvez, Não, não, aqui é tudo de verdade. aqui tudo é absolutamente sincero, de verdade. Nada diferente, claro. Muito obrigada. E eu, se você, por exemplo, fosse à Embaixada de Israel, sim, Denise, sim, o que é isso? Alexandra? Tudo gira em torno do passaporte, tudo vai para ele e eu seria quem o entregaria com muito mais entusiasmo. Mas por que sobre o passaporte? Muitos escrevem Denisov. Presidentes, então, Em Israel? Espero que não. bem, quem sabe, talvez seja assim, talvez no próximo programa vamos falar sobre isso. Obrigada, Denise, muito obrigada, muitíssimo obrigada. Boa sorte. Obrigada.